A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você. Hoje, quarta-feira, dia 6 de março de 2024. Muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM. Sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014 pela emissora. Depois passamos a transmitir o programa via YouTube. O canal é Viver_Melhor. Se inscreva, deixa seu like. Sua opinião é sempre importante para nós. Vocês podem também acessar o YouTube e digitar O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Lembrando a todos os jovens de até 18 anos para estudar conosco a arte de aprender todas as sextas de 20 às 21 horas. Também a Casa Espírita Maria de Nazaré se encontra aberta de segunda a quinta, de 13h30 às 16 horas, com o bazar. Venham para cá prestigiar o nosso bazar. Recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, obrigado a você pela oportunidade. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Clube FM. Sejam bem-vindos a mais um programa O Espiritismo está no ar. Vamos estudar e aprender juntos. Jesus nos abençoe. Isso, Adilson, que Jesus nos abençoe. Meus irmãos, vamos estudar hoje sobre o que te convém. Dúvidas? Entre em contato conosco ligando para a Clube FM 0 operadora 32 3211 5697. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 999387699 e o e-mail espiritismoestanoar@hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Na Terra, Deus nos concede o corpo através de pais amigos. Cada um de nós se lhe faz um inquilino temporário em regime de responsabilidade. Deus nos proporciona a riqueza das horas pela contabilidade do tempo. Cada criatura, em momento oportuno, apresentará o relatório dos próprios dias. Deus nos oferta os laços afetivos pelos princípios da afinidade. Podemos valorizá-los ou não, conforme o nosso próprio arbítrio. Deus nos cede a propriedade por intermédio das leis organizadas pelos próprios humanos. Daremos conta do usufruto respectivo. Deus nos oferece as sementes pelos recursos da natureza. Plantio e colheita são sempre de nossa escolha. Em suma, toda criação e doação das vantagens de que dispomos procedem de Deus. Entretanto, é justo reconhecer que todos os êxitos e problemas da utilização pertencem a nós. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando o que te convém. Mas nada que quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Filemão, capítulo 1, versículo 14. As sementeiras do Evangelho, para frutificarem no coração da criatura, não poderão ser semeadas com exigências de colheitas ou condições específicas. Sim, quando você fala do Evangelho de Jesus para as pessoas, tem que tomar muito cuidado para não impor, né? Por isso que existem aí essa violência descabida de pessoas violentando a consciência de outros, porque não é assim, né? Você simplesmente
prepara o terreno, fala do amor do Cristo e deixa que o tempo se cuidará de tudo, né? O semeador do Cristo necessita, antes de tudo, compreender que a verdade por si só se eleva ao tempo de cada coração. A proposta do amor imortal não exige simplesmente transformar com labor e paciência. Paulo de Tarso, aos pés de Jesus Cristo, às portas de Damasco, faz sua primeira profissão de fé. É certo que, apesar de seu passado delituoso, o jovem também tinha suas potencialidades, e é semeador de esperança. E é por isso que se coloca na posição de humildade dos que buscam o labor, sem escolher qual o arado. E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Atos capítulo 9, versículo 6. Então essa é uma das grandes respostas de todos os seguidores de Jesus ao longo dos tempos. Ele ter questionado, né, por que me persegues, como ele falou antes, por que de tudo isso? Não, ele simplesmente volta para o Cristo e diz: Senhor, que queres que eu faça? Observe que Saulo de Tarso, o perseguidor dos cristãos, se põe de joelho aos pés do Mestre da paz e da esperança, estando à sua disposição. Jesus, por sua vez, acolhe o maior adversário da sua mensagem daquele momento, descendo dos planos mais altos da vida a fim de levar ao errante tua luz, que brilhava mais que o sol. A gente sempre fala que Jesus é aquele sol de primeira grandeza. Então ele brilhava mais que o sol do meio-dia. Impossível mesmo ao maior e mais cruel de todos os criminosos resistir à força do amor puro e verdadeiro, que de fato nunca exigirá, mas o sentimento maior expressado por Cristo de Nazaré soube e sabe e saberá sempre convidar, mostrar o caminho e aguardar com paciência a conversão de seu tutelado. Quem estará na terra esquecido da misericórdia de nosso Senhor? E foi por isso que Jesus, o Galileu, assim respondeu ao recém-convertido de Damasco, e disse-lhe: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito que te convém fazer. Atos capítulo 9, versículo 6. Ananias foi o intermediário de Jesus na vida de Paulo de Tarso, aquele que orientou no primeiro momento, pós-conversão, às portas de Damasco. Sim, Ananias era o perseguido, né? Aquele que Paulo saiu para ceifar a sua vida, revoltado pela conversão de Abigail, a sua noiva, que tinha conhecido o cristianismo através do velho Ananias. E ele chegou tarde demais pelo seu orgulho e ela acaba morrendo em seus braços. Ele, revoltado, chefe do Sinédrio, prepara uma caravana, ele mesmo condutor, com destino a Damasco, para assassinar o velho Ananias. Exatamente Ananias que o recebe quando ele se torna cego diante de Jesus. Além disso, o grande apóstolo da gentilidade, ao longo da vida, precisou de muitos outros conselhos e orientações, sejam eles através dos discípulos diretos de Jesus, como Pedro, João, Tiago, filho de Alfeu, da própria Mãe Santíssima, ou de seus pupilos, como os jovens Silas, Timóteo, Lucas e Tito, demonstrando humildade em saber ouvir e estar sempre disposto a aprender, seja com os mais experientes ou ainda com os jovens. Sim, e quando ele fala aqui de 3 apóstolos, que é Pedro, Tiago e João, não o Tiago, irmão de João, mas o Tiago, menor filho de Alfeu, aquele que ele teve sempre problemas, só no final da existência corpórea dos dois é que fizeram a paz, né? Mas aprendeu muito também com o Tiago. Silas, aquele que conviveu com ele lá no deserto de Dan, né? Quando ele ficou 3 anos como beduíno, como tecelão, trabalhando com Prisca, né? Timóteo, o jovenzinho que o acolheu no monturo, quando tinha apenas 12 anos, quando Paulo de Tarso foi apedrejado, Timóteo consegue levantá-lo, tirar do monte de lixo e levar para sua casa, e a sua avó, Lloyd, cuida dele, tornando assim um grande amigo, né, de Paulo de Tarso, Timóteo. Lucas se tornou evangelista sob a orientação de Paulo de Tarso, também não teve contato com Jesus, era um grego. E também Tito, e fez amizade com o próprio Paulo de Tarso. Em todos esses casos, ele mostrando humildade em saber ouvir e estar sempre disposto a aprender, seja com os jovens ou com aqueles que mais experientes.
Não poderíamos deixar de registrar o encontro do velho discípulo Ananias com Saulo de Tarso, conforme nos narra Emanuel em Paulo e Estevão. Após curar a visão do ex-rabino, que por três, este número, segundo as tradições judaicas, fala sobre união e consistência, Paulo se unia com um novo ideal, e que se fosse feito com disciplina e repetição, tornar-se-ia um hábito a ele. Dias ficou cego, imerso em profundas reflexões sobre sua vida, desde a infância às perseguições contra os cristãos e aquele convite amoroso do Mestre. Ananias, que por sua vez, conforme nos registra o livro Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de 10 a 16, também recebeu a visita espiritual de Jesus, solicitando a aquele que seria perseguido para ir curar o grande perseguidor Saulo. Isso realmente foi uma situação dificílima para Ananias, porque ele já tinha sido informado de que Paulo de Tarso vinha com uma caravana para assassiná-lo. E de repente Jesus lhe aparece em sonho pedindo que ele vá até Paulo de Tarso para restabelecer a sua visão. O velho discípulo, assim que levantou no dia seguinte, ficou trêmulo diante de encontrar e olhar para o seu algoz aquele espírito que ele julgava de rapina, que perseguia implacavelmente os cristãos. Não foi fácil no primeiro momento, mas lembrando da mensagem registrada em sua mente pelo próprio Cristo, ele parte. Então, no primeiro momento, foi medo. Ananias, que havia se colocado à disposição de Jesus. Mas ele diz: eis-me aqui, Senhor. Agora, sabendo que Jesus o pedia, ir ao encontro do perseguidor de cristãos, sucumbia na fé o pedido do Mestre de se tornar uma determinação. Vá e eu te demonstrarei a Saulo o quanto compete sofrer por amor ao meu nome. Então, ele ali seguro, de que o Cristo estava com ele, ele partiu em direção a Saulo de Tarso, que estava hospedado numa hospedaria bem próxima de sua residência. Ele ouviu o chamado divino e, nessas circunstâncias, curou a cegueira física de Paulo, a fim de que ele pudesse contemplar o quanto deveria trabalhar e servir à causa do Evangelho. Após esse gesto, segundo Emanuel, Ananias arrematou na famosa hospedaria de Judas ao recém-convertido. Irmão Saulo, disse pressuroso, este é o nosso grande dia. Abracemo-nos na memória sacrossanta do Mestre que nos irmanou em seu grande amor. Paulo de Tarso, portanto, sabia com propriedade a importância de estar unindo irmãos em prol da reconciliação com Jesus. Mas, como foi claro nesse item da mensagem, o gesto dele diante de Filemon não era determinação nem obrigação, não pretendia enviar Onésimo à força, pois, segundo Paulo, o mérito em receber o ex-escravo novamente seria totalmente de Filemon, desde que o aceitasse de boa vontade. O apóstolo dos gentios tão bem orientava os irmãos das comunidades cristãs da aurora do Evangelho, pois também recebeu lindas instruções de diversos peregrinos do Senhor. E foi Ananias o responsável pelas primeiras orientações pós-conversão, no momento em que Paulo queria assumir a tribuna, como nos tempos em que o jovem rabino convencia a todos os ouvintes com seu verbo eloquente na antiga Jerusalém. No entanto, os adeptos do judaísmo não estavam dispostos a aceitar a nova doutrina. Alguns enxergavam Saulo como traidor, outros criam que ele havia enlouquecido. Ananias, porém, o fez refletir profundamente sobre a nova posição em que ocupava. Como alguém que ainda não possuía o testemunho da própria vida ao seu favor, poderia convencer os ouvintes? O momento não era de sair às pregações, mas voltar para dentro de si mesmo e se fortalecer nas verdades que ora o iluminavam. Diante disso, Emanuel nos revela, novamente em Paulo e Estevão, as primeiras orientações recebidas pelo ainda Saulo, dadas por Ananias. Sim, explicava o ancião paciente, o Senhor conferiu-te a tarefa de semeador. Tens muito boa vontade, mas que faz o homem recebendo encargos dessa natureza? Antes de tudo, procura ajuntar as sementes no seu mealeiro particular, para que seu esforço seja profícuo.
Apesar de bem orientado, isso não bastava. Paulo deveria, por si, percorrer o caminho atento aos conselhos recebidos. Por isso, procurou o deserto para recomeçar a vida como o homem que procurava um diamante perecível. Renovando-lhe as forças por meio do trabalho de tecelão humilde, ele buscou juntar as sementes que mais tarde plantaria no coração de toda a gentilidade nas famosas viagens, secundadas por suas inesquecíveis epístolas. Na vida, todo ser humano também necessita passar por seus desertos espirituais. Convém que assim seja. A travessia no deserto íntimo é um movimento individual e essencial para a evolução do homem. Nessa experiência, o espírito encarnado perceberá que ele se encontra só, com Deus. Cultivará o sentimento da esperança em dias melhores. Refletirá em tal bagagem, levará para a referida travessia, pois o excesso pode ser prejudicial. Terá miragens, muitas vezes, sonhos e aspirações de uma vida melhor. Caminhará, sobretudo, para vencer esse momento, pois a certeza de quem se encontrará no deserto existencial deve ser de que isso passará. Para não faltarmos com o exemplo de Jesus acerca desse ensino, recordamos o momento em que o Cristo, segundo a narrativa de Mateus, em capítulo 14, versículos 22 e 33, aparece andando sobre as águas, quando seus discípulos encontravam-se em uma embarcação que sofria com o vento contrário. Quantas vezes nós também não sofremos o vento contrário das adversidades, quando no bojo da nossa embarcação, vida, sentimos-nos em perigo de afundar nas águas. É necessário esclarecer o sentido da palavra água, tantas vezes empregado nos escritos sagrados. Além de representar a substância líquida, da qual compreendemos seu princípio divino, fundamental para o nascer e manter da vida na terra, água também serve para remeter os leitores dos textos bíblicos a tudo que representa a vida na matéria, ou seja, o andar sobre as águas de Jesus tem significado de estar acima das convenções mundanas, portanto, em condições de prestar auxílio aos seus seguidores que corriam perigo de afundar nas águas da vida. Quando o Mestre se manifestou andando sobre as águas ao seu apostolado, no primeiro momento foi confundido com um fantasma por todos que estavam naquele barco. Da mesma forma, muitos creem que as adversidades da vida são obras de processos obsessivos, mas em grande parte são convites divinos a uma vida que emerge acima das águas da intemperança e da cobiça humana. Simão Pedro, o discípulo da emoção e da boa vontade, se adiantou e se dirigiu nestes termos ao meigo nazareno, conforme registro do evangelho já mencionado. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Pedro, naquele momento, representou os muitos religiosos que querem se aproximar do divino sem esforço. Rogam insistentemente a proteção divina, distanciado do serviço justo que o aproximará do Senhor. Fé não é apenas aguardar um propósito, mas agir em benefício do próximo, consequentemente de ti mesmo. E foi por isso que Jesus respondeu Pedro com apenas um verbo: ação, ao qual precisa ressoar em vossa alma constantemente, a fim de lhe permitir o movimento ao encontro do Mestre. E ele disse: vem. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. É lindo observar que Pedro ouve o chamado e consegue também caminhar acima das águas, ou seja, estar sobreposto aos chamamentos do mundo para despertar por meio do mensageiro divino. No entanto, assim como todos nós, o movimento de quedas e ascensões é roteiro comum ao espírito encarnado. Por vezes, daremos 2 passos para a frente e pararemos por um tempo. Outras, caminharemos e tropeçaremos. Mas as marcas do que segue Jesus precisam ser a persistência diante da cruz de cada dia. Uma vez mais, a rocha do Cristo nos ensina. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me.
E é assim que acontece com o ser humano todas as vezes que, diante das adversidades da vida, ainda conhecendo Jesus, se entrega ao convencionalismo do mundo. No entanto, sem desistir ante os próprios equívocos, Simão Pedro ensina o valor da humildade em reconhecer que o Espírito encarnado, por vezes, precisará de ajuda. Ele afundou, entregando-se ao arrastamento do mundo, mas fez o movimento rogando socorro ao Messias, que não tardou em ajudá-lo. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Não duvides, pois, da influência de Jesus em sua vida. Ainda que estejas passando por provações dolorosas, tenha sempre olhos de ver e percebas que a misericórdia divina se manifesta em vossas dores, a fim de lhe fazer mais forte. Paulo de Tarso estava afastado do Cristo na embarcação do orgulho que corroía seu coração. Mas, assim como Jesus aparece aos apóstolos andando sobre as águas, também convidou Paulo em seu deserto espiritual para que ele contemplasse e se entregasse para sempre àquela luz mais forte que o sol do meio-dia. Onésimo caiu como Pedro nas águas dos equívocos diante do seu patrão e da própria vida, enveredando no crime. Mas ali estava Paulo de Tarso, orientando-o na famosa prisão da Via Nomentana, como este havia sido orientado por Ananias e Gamaliel no pós-conversão. A exemplo de Jesus, ele segurou nas mãos do jovem presidiário e o trouxe para o alto, evitando ainda a queda de Filemon, que já caminhava para Jesus desde quando conheceu Paulo nas cercanias de Colossos, mas que poderia sucumbir e afundar nas águas da vida pela falta de perdão ante alguém que lhe prejudicou. Por fim, registramos ainda uma das profecias de Isaías, que retrata características da vinda de Jesus, o que também é convite a todos os que se dizem seguidores do Mestre de Nazaré, para abrir os olhos aos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Isaías, capítulo 42, versículo 7. Paulo, portanto, colaborava para que as pessoas que cruzassem seu caminho pudessem passar e vencer a experiência do deserto. E lhe estendia as mãos, mas esperava pelo movimento espontâneo dos que lhe eram auxiliados. Se deseja ser um homem de bem, intervindo na vida do próximo, precisas aprender a respeitar o momento e o movimento de cada um, para que o teu benefício não fosse como força, mas voluntário. Muito bem, Adilson, bem explicado. No programa de amanhã nós falaremos sobre um novo assunto. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Servir, perdoar e passar. Nestes dias de tumulto e violência, os que nos dizemos cristãos, não devemos aderir ao murmúrio, à lamentação e à rebeldia. O mundo já se encontra plenamente servido de pessoas que nada somam, além de reclamações. Nosso Mestre aguarda que acendamos claridade na noite escura da alma. Que nos tornemos promotores da esperança nos instantes da aflição e semeadores do otimismo, onde a desesperação se apresente. Jesus continua sendo modelo e guia, percorrendo a Jerusalém desses dias de caos moral e vazio existencial, resgatando as sementes pisoteadas pelas fúrias da incompreensão e da ignorância. Não nos afastemos do bem, porque nos faltem recursos amoedados. Privados dos afetos por qualquer motivo, insistamos na conquista de novos amigos. Criticados por entes queridos, perseveremos em silêncio em nossa semeadura de amor. Atacados na honra, deixemos que o celeste amigo seja nosso defensor. Ofereçamos nosso alento e esclarecimento para os que nos desejem ouvir. Mobilizemos nossos braços em favor dos paralisados de toda ordem. Permaneçamos otimistas e confiantes
nas trilhas que livremente escolhemos com Jesus. Tenhamos a certeza de que neste momento seria muito difícil escolher outra opção que não fosse a do combatente silencioso, fazendo luz onde a sombra impera, esclarecendo onde a ignorância predomina e silenciando onde a algazarra perturba. Quando aceitamos o propósito do bem, dificilmente encontraremos no mundo lugar de repouso. Estaremos sempre em lutas íntimas, no objetivo de nos fazermos hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. Só uma meta nos deve abrasar: servir, perdoar e passar. O serviço nos mantém a consciência em paz e o coração dedicado ao próximo. Servir ao bem, servir à sociedade, servir à família, conservando-nos como verdadeiras mãos do Cristo na terra. Certamente, Ele irá agir por nós. E que honra imensa sentiremos toda vez que isso for possível. Servir é buscar o equilíbrio nas relações, buscar atender os mais fracos e levar luz para os que ainda estão em profunda escuridão. Perdoar é refutar o ódio e a vingança. É escolher o caminho da cura e não o do agravamento da doença. Causar feridas no outro não é a solução para cicatrizar a nossa própria. Assim, perdoar é iniciar o caminho do entendimento, do equilíbrio perdido depois da loucura. Não nos permitamos vestir com as roupas da vítima injustiçada. Talvez hoje não enxerguemos as razões, mas muitas vezes estamos apenas colhendo o que um dia plantamos. Por isso, serenemos o coração e deixemos passar. São tempos que nos exigem paciência diante de tantas insanidades, de tantas ideias absurdas que ganham vida e aplausos aqui e acolá. Deixemos passar a tempestade. Deixemos passar as guerras. Deixemos passar as crises, trabalhando sempre e confiando que tudo que não é bom é transitório. Tudo que não está de acordo com as leis divinas tem pouca duração. Dessa maneira, sejamos aquele que serve, perdoa e deixa passar. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, clareia-nos o pensamento, para que possamos, Senhor, absorver cada vez mais os seus ensinamentos, colocá-los a serviço do bem comum, auxiliando pessoas, instruindo-as, incentivando-as a buscar-te, Senhor. Pois tu mesmo dissestes: vinde a mim, todos vós cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então, Senhor, pedimos não só por nós, mas por todos aqueles que sofrem, a encontrar em seus braços amorosos a paz que somente tu pode nos dar. Em seu nome, Senhor, dessa pleiade de irmãos superiores que nos assistem, nós te rogamos mais uma vez o amparo espiritual para todos. Que assim seja, graças a Deus. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Pedrosa, mais uma vez, obrigado por mais essa oportunidade de fazer com você o nosso programa de hoje, e estaremos juntos novamente em outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia, tenham todos uma boa noite e que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser.
A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos